treta entre Cajuru e Bolsonaro aí. O Cajuru divulga um áudio, conversa entre ele e Bolsonaro aí sobre o STF, sobre que o Bolsonaro comprou aí contra o STF aí para derrubar ministro do STF. Veja a entrevista, depois vou comentar o resto aí, vejam. Boa noite. Foi em defesa da minha honra e da honra de vários colegas senadores que foram atacados injustamente por ele, quando ele chamou de canalhada e disse que todos nós éramos contra a investigação de governadores e prefeitos. Eu telefonei para ele e disse, a conversa está clara, é só ouvir: presidente, o senhor foi injusto comigo. Eu falei na tribuna do Senado que a CPI não pode ser revanchista, que ela tem que ser independente e que tem que existir uma outra CPI para investigar governadores e prefeitos. Então eu gostaria que o senhor, na sua próxima entrevista, o senhor declarasse isso, porque o senhor me colocou na mesma vala, não só eu como vários colegas, no mesmo balaio. E não é verdade, tem muita gente no Senado que quer, tanto que hoje apresentamos 33 assinaturas para uma CPI de governadores e prefeitos. Cajuru ainda detalhou a parte da conversa em que Bolsonaro falou sobre o senador Randolfo Rodrigues. Ele disse que não havia divulgado esse trecho para preservar o colega. Vamos acompanhar. Houve um momento em que ele voltou a agredir o Senado, chamando de canalhada, e agredindo a um colega que eu respeito, que é meu amigo, o Randolfo Rodrigues. Essa parte eu tirei, porque eu achei que eu tinha que preservar o meu amigo, Randolfo Rodrigues, que não merecia ser atacado, e nem os outros senadores chamados de canalhada, e que também preservaria ele, presidente, né, que demonstraria um outro ataque desnecessário à imprensa. Foi isso que eu fiz. Quando chegou ontem, domingo pela manhã, Raquel, eu ouvi de novo a conversa toda e concluí que ela deveria ir para o ar. Decidi colocá-la 1h da tarde. 12h40, eu telefonei para ele. Não foi zap, não. Telefone. Ele tem sigilo telefônico, eu também tenho. Só abri. Eu liguei para ele e falei: presidente, aquela notícia que o senhor estava falando ontem já aconteceu. O senador Alessandro entrou com um requerimento de aditamento para governadores e prefeitos e o Girão me telefonou dizendo que está conseguindo as 27 assinaturas. Portanto, não há mais dúvida, presidente. Ele falou: é isso que eu quero, Cajuru. Parabéns, eu quero uma CPI completa. Aí tudo bem, vamos pegar todo mundo, pronto, acabou. Eu falei: então tá legal. E aquela conversa nossa ontem, eu vou colocar no ar daqui a pouco, presidente. Então tá, Cajuru, tudo bem, um abraço, tudo bom. Parecia que ele estava almoçando, inclusive, 12h40. Então, se ele falasse para mim: não, Cajuru, não coloca, eu não colocaria. Agora, ele conversou comigo, eu penso, de uma forma republicana. Pelo menos eu entendo assim, uma conversa republicana. Lembrando, né, ele estava falando aí do trecho em que o presidente disse que ia ter que dar uma porrada no líder da oposição, o senador Randolfo Rodrigues. Bom, mas nessa entrevista feita pela repórter Raquel Vargas, entrevista exclusiva feita por ela com o senador Jorge Cajuru, Cajuru fez uma acusação ainda mais grave. Ele disse que o presidente Jair Bolsonaro se recusou a receber o presidente da Pfizer no ano passado. O presidente da Pfizer teria ido ao Palácio do Planalto e esperado por 10 horas e ainda assim não foi recebido. Vamos ouvir. O presidente da Pfizer veio ao Brasil no ano passado para oferecer vacina ao presidente Bolsonaro. Ele chegou no Palácio 8 horas da manhã. Às 18 horas, ao tempo que ele ficou lá, o chá que ele levou, às 18 horas veio dizer a ele que o presidente não poderia atendê-lo. Isso é gravíssimo. Certo? E há provas sobre isso. Tem um ex-ministro que conta essa situação, que ele participou disso. Ele viu um ex-ministro da Saúde que na hora certa todo mundo saberá. Então, agora esperar o que vai acontecer aí, né? Porque tá treta aí, o Cajuru, ele é meio aliado do Bolsonaro, e a maioria que votou no Cajuru é tudo os leitores do Bolsonaro, e muitos deputados que rompeu com o Bolsonaro provavelmente não será reeleito mais, né? E, então agora é grave que ele está fazendo aí acusação contra o Bolsonaro.
E o Bolsonaro não está aprendendo a conviver com os próprios aliados, né? E agora está pressionando eles aí para jogar ir contra os pessoal lá do STF, né? O Barroso, os outros lá, a treta entre eles ali. Então, e o filho do Bolsonaro, o Eduardo, publicou um vídeo no seu canal no Facebook que vai entrar com ação aí contra o Cajuru. E o presidente Bolsonaro provavelmente vai entrar com ação aí por causa que não pode ficar divulgando áudio de conversas particulares entre ele, o presidente, né? E que eu vejo aí corre o risco do possível impeachment do Bolsonaro aí, que a imprensa vai estar agora montando em cima. E eu tô vendo assim esse caso, mesmo caso do governo Dilma lá, né? A imprensa começa com marcação, aí corre o risco até de um possível impeachment. Mas o Cajuru, que era aliado do Bolsonaro, devia ficar quieto, assim, né? Mas cada um aí, se tiver coisa errada no vídeo aí, no áudio aí, o Bolsonaro vai ter que responder, né? Vai ter que responder aí se houve expressões contra o STF. E agora o Cachorro também vai ter que provar se o Bolsonaro tentou, não atendeu o representante da vacina lá. E aí, quem tá mentindo, se é o Bolsonaro ou o Cajuru. Segundo o dono da Pfizer, não houve. O Bolsonaro não recusou a vacina, nem foi ninguém lá. Agora, quem quero ver tem que estar certo, se é o Bolsonaro ou o Cajuru. E então, cada vez que passa, o governo Bolsonaro vem se desgastando, brigando com os seus aliados, né? E o Cajuru agora também, segundo as informações aí, vazou um áudio aí na internet, e conversas particulares entre eles ali, o Bolsonaro pressionando eles aí, né? Então é complicado, tá cada vez desgastando o governo e corre o risco do possível impeachment aí mais pra frente aí, que se o Bolsonaro ele cometeu erros ali, aí o pessoal da justiça aí vai montar em cima dele aí e terá a mesma jogada política do impeachment aí, que nem fizeram com a Dilma contra ele. Mas eu acho que não adianta mais, já bota 1 ano, 2 anos aí para encerrar o governo, mas eu creio que é uma tremenda jogada aí para desgastar o governo, para favorecer os seus opositores ali, o Dória, um candidato da direita aí, porque que eles não querem nem o Lula e nem o Bolsonaro, eles querem uns governos ali do PSDB. Então agora é o único jogo aí, mas não sei, vou ver mais pra frente. Qual é a intenção do Cajuru mesmo? Para se aparecer ou para destruir o Bolsonaro? Ou tem alguma coisa pessoal contra o Bolsonaro mesmo aí para vazar as conversas particulares entre os líderes aí, principalmente o Bolsonaro, e mais negociação entre governos, né, que devia manter em sigilo, não ficar vazando, né? Mas se tiver coisas erradas aí no áudio, aí a justiça vai montar em cima aí do Bolsonaro. Se o Bolsonaro cometeu crimes aí as leis ali de responsabilidade, né? Principalmente se cometeu crime contra a instituição, contra o STF. E se tiver mais informações, eu passo para vocês. Tenha um bom dia.